Olá, meu povo, Deus é lindo, maravilhoso, estamos aqui, para falar da palavra de Deus, e hoje, o capítulo 6 de Provérbios, então, ele adverte contra os fiadores, não só contra os fiadores, ele adverte contra a preguiça, e ele adverte a advertência também contra a maldade e a advertência contra a mulher adúltera. Então, eu vou falar nesta manhã sobre o que Deus nos instrui, que Deus coloca assim um ensinamento para que nós não viemos praticar essas coisas. Mas para que nós não viemos praticar essas coisas, só mesmo através do amor de Deus, através da palavra de Deus, que nós colocamos no fundo do nosso coração, para que nós venhamos guardar essas palavras. Então, um provérbio aqui fala contra uma vida que a gente tem que trazer uma vida correta. E para nós termos uma vida correta, nós temos que conhecer a verdade, Às vezes muitos sabem, mas não quer trazer a vida correta. Por quê? Porque quem que dá temor, quem que dá sabedoria, quem que nos adverte é Deus. Porque se a pessoa não tiver o Espírito Santo de Deus, como que eles vai trazer a vida correta? Para eles tudo é normal. Para eles o pecado, para eles não pesa quando eles é um homem natural. O homem natural, eles é diferente do homem espiritual, aquele que vive, que teme a palavra de Deus. Então ainda fala assim, sobre olha aí, correção dos filhos. Como que o pai, se o pai não tem Cristo, se o pai não teme a Deus, como que o pai vai dar ensinamento para o filho? Então isso aí não tem como. O pai sempre os filhos vai seguir sempre, a maioria das vezes, aquilo que vê os pais praticando. O pai e a mãe tem que ser um canal de bênção para os filhos. Então, filho meu, Provérbio capítulo 6, versículo 1. Filho meu, se ficar-te afiador o teu companheiro. Então a palavra de Deus fala que nós não devemos ficar como fiador. Porque se nós ficamos como fiador, nós estamos assumindo a responsabilidade das pessoas, da dívida deles. Então Deus nos adverte sobre isso aí, pra gente não ser afiador, das pessoas. Então Deus também fala contra a maldade. Gente, tem gente que maquina maldade, tem gente que fica ali, fazendo, pensamento maldito para destruir as pessoas, maquinando. Então Deus fala sobre isso, nos adverte, cuidado com esse tipo de pessoa, que eles não venham ficar maquinando contra você, para você orar, para você vigiar, para você não cair nas maldades da pessoa, não é isso? E Deus também fala com a preguiça. Deus ainda deu um exemplo aqui, sobre a preguiça. Ele ainda fala assim, vai ter com as formigas preguiçoso. Considera os teus caminhos. Não tem de eles chefe. Olha, as formigas, elas não têm chefe. Elas não têm que estar olhando para ela, mas ela faz seu trabalho. Elas continuam trabalhando dia e noite, como se elas trabalham até em equipe, porque eu vejo ali, sempre eu fico observando as formiguinhas. Quando elas vêm com aquele peso que cai, a outras vêm ajuda. Então, esse é o exemplo que ela está dando para a gente, ser companheiro, ser amigo, ajudar quem está em diversidade, em dificuldade, não é mesmo? Às vezes você pode ajudar com uma palavra, você pode ajudar com o quê? Dando um exemplo de vida, você pode ajudar através de oração, através de um clamor. Deus alcança, aquela pessoa pela infinita misericórdia de Deus. Deus é fiel, E aqui fala sobre a advertência
contra a mulher adúltera. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai, não deixa a instrução da tua mãe. Então, lá atrás eu li em Provérbios 5, fala os pais ensinando, Deus falando para os pais ensinar para os filhos. Ensinar a obediência, o caminho que deve andar, e ele instrui ali para o pai vir instruir teus filhos. Imagina se um pai não está com Cristo, se o pai não tem ensinamento de Cristo, como que eles vão passar para o filho? Não tem como. Então, a palavra está muito clara, né, sobre os deveres. Aqui ele está falando o dever do pai e da mãe, e ainda fala assim, mãe, né, o dever da mãe. Eu me lembro, quando falo no dever da mãe aqui, eu me lembro da minha mãe, né? Minha mãe, ela todos os dias, ela lia um beabá. Olha, cuidado, não se deixa levar por as pessoas, por o sexo fora do casamento. Isso ela ensinava. Se você acontecer isso, você vai assumir seus atos, seus compromissos. Ainda ela falava com a gente com aquelas maneiras, né, da forma dela, simples, mas aquilo fica plantado dentro do coração. A gente tinha medo, eu tinha medo de se me entregar, e como eu não me entreguei assim, pessoa fora do casamento. Eu tinha medo de ter filho, porque eu pensava comigo, como que eu vou conseguir? Se para mim tá difícil, que eu morava na roça, trabalhando, né, naquela maior dificuldade ali, e se para mim era difícil, imagina se eu conseguisse, se eu fosse pelo caminho tortuoso e ia conseguir ser mãe ali sem um pai, como que seria difícil? Mas isso tudo, né, a gente grava, sim, o que os pais, o que a mãe ensina. Então, por isso, que quando o pai é de Deus, os filhos sempre estão no caminho de Deus. Ainda, embora que ele venha se desviar. Mas a palavra, a sua responsabilidade foi pregada, foi falada. Ainda que ele venha desviar, um dia ele vai ter o temor do Senhor e vai voltar. Lembre do filho pródigo, né? Ele sabia que ele tinha tudo em comum na casa do pai dele. Aí ele falou, por quê? Ele tinha ensinamento. Se ele não tivesse ensinamento do pai, como ele ia ter arrependimento? Como ele ia pensar assim, eu vou voltar para a casa do pai. Eu sei que eu errei, mas eu estou aqui para pedir perdão. Olha, o perdão é só quando tem Deus, que ele sabe que ele errou pela maldade que ele fez. Então aí sim ele vai voltar para a casa do pai, e o pai é bondoso, o pai é misericordioso. Qual é o pai que não perdoa teu filho? Aqui ainda fala assim também, daquela mulher adúltera, do homem adúltero, né? Que vai buscar encantamento, querer outros caminhos. Deus, ele não gosta de pecado. Deus abomina todos os atos. Então, na palavra de Deus, ainda no versículo 21 de capítulo 6, ele ainda fala assim, atos perpetuamente no teu coração, pendura no teu pescoço. Como sim? Faz e coloca no teu coração, pendura se for possível, porque quando você vai dormir, você vai acordar, você vai lembrar dos ensinamentos, você vai lembrar da palavra de Deus. Deus deixa isso em Provérbios, Deus deixa bem claro. Deus abomina a imoralidade sexual. Tem consequência trágica. Toda imoralidade sexual tem consequência. O corpo, Deus criou o nosso corpo para ser um templo do Espírito Santo. Então nós temos que santificar cada vez o nosso corpo, a nossa vida, nossos olhos, o nosso andar, o nosso caminhar, porque é templo do Espírito Santo. Como acontece com todos os pecados, o que se entrega à moralidade sexual, se separa de Deus, rompe a sua comunhão com os outros cristãos. Então, quando você pratica os atos de pecado, você está separado de Deus, você está distanciado de Deus. Mas Deus tem aqui um conselho.
Um conselho para aqueles que pensam que não tem jeito. Entrega o teu caminho ao Senhor, aquele que morreu, que ressuscitou. Ele é misericordioso para nos perdoar. Ainda que nós caímos, se nós reconhecer os nossos pecados e voltar a Cristo, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é compaixão, Ele é Deus amoroso, Deus bondoso. Aleluia! Isso é a palavra do Senhor que eu quero deixar nesta manhã. Primeiro Deus fala comigo na minha vida, no meu coração, para depois queima, arde para a gente transmitir a palavra. A gente só transmite porque Deus coloca um fogo dentro da gente, aquela vontade de transmitir e falar. Porque nós temos que falar de Cristo, porque só Cristo salva, Cristo liberta, Cristo cura, Cristo para mim é tudo. Deus é bom o tempo todo, né, Lice? Lice, vem cá dar um beijinho. Minha netinha, vem cá dar um beijinho. É minha neta. Ô, Glória, estou hoje na casa do meu. Eu estou aqui ocupando o espaço de meu genro. E muito, muito, muito bom dia a todos. Bom dia para os ouvintes. Que Jesus venha abençoar até a volta de Cristo. Amém. Fica com esta palavra. Ensina os teus filhos. Seja um exemplo dentro da sua casa, dentro da sua família. E sempre prega. Não deixa de falar. Se eles virem com palavra que isso não é pecado, você fala a verdade. Agora quem vai fazer o trabalhar é o Espírito Santo de Deus. É Ele que age, é Ele que cura, é Ele que faz tudo em nossa vida. Amém.